TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um estudante, um bom empresário, um jovem empresário, Luciano Schneider, que vem falar um assunto que para mim é de muita importância, que seria a guerra do Oriente Médio, Israel, Palestina. E da vez passada eu entrevistei também um professor, o Gustavo Rossi, um professor que soube nos mostrar assim, o posicionamento de como entendermos esse conflito. E hoje eu te trago aqui, é um prazer que tu estás aqui com nós, e mais assim para tu dar uma visão de empresário lajadense e também de estudante de direito. Como é que tu vê esse conflito e como é que tu vê essas posições, tanto de um como de outro, uma vitimização de ambos, mas como é a tua visão frente a todos esses conflitos, Luciano? Bom, ok. Nós vamos começar devagar, porque esse conflito é muito polêmico e muito controverso. Então, há opiniões exaltadas de ambos os lados. Eu tenho amigos que defendem os palestinos e tenho amigos que defendem os israelenses. Então, também há entre palestinos e israelenses amigos. Por que não? Até porque em Israel, atualmente, só me desculpe uma parte, boa noite telespectadores, que eu já fomos direto ao assunto. Não, mas é importante, não tem problema. Mas há 1.600.000 muçulmanos vivendo em Israel. A população de Israel ela é de em torno de 8 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus, 1.600.000 de muçulmanos que convivem perfeitamente em harmonia, principalmente nas cidades de Ramallah que fica mais ao norte de Jerusalém, e nas suas adjacências. E com muito poucos conflitos, não se ouve quase nada quanto a isso. Então eles vivem ali tranquilamente. Agora, em relação à faixa de Gaza, né, a coisa já muda de figura, que volta e meia aquilo funciona como um vulcão. Ele entra em arrefecimento durante um certo tempo e quando menos se espera, eclode alguma coisa naquela região e daí nós temos vítimas de ambos os lados, coisas que nós não queremos. E eu resolvi fazer o seguinte: após o seu convite, eu me inteirei melhor dos fatos, dos acontecimentos. Tu tens amigos israelenses e palestinos, e mais do que isso, tu tem uma curação muito crítica com relação assim, o convívio com esse pessoal, e vejo que tu é um estudioso no assunto. Queria saber como é que tu vê agora essa convivência entre os dois povos, e tu teria dito um tempinho atrás agora, e um exemplo muito bonito tu deu, que tudo parece como um vulcão. Daqui a pouco está adormecido, daqui a pouco vem o Vesúvio, explode com sequências assim, como fosse vulcânico, né? Atinge a todos. E como é que tu vê isso, então? Olha, eu vejo que isso teria que se harmonizar, porque de uma certa maneira o Ocidente até se tornou um pouco refém dessa situação. Então teríamos que arrefecer tudo isso. Mas há uma série de conjecturas políticas, ideológicas e religiosas que, da parte da religião, eu não gostaria de tratar muito hoje aqui e fazer mais uma análise técnica, geopolítica, geohídrica, mas da parte da religião, todo mundo sabe que a Palestina é o berço, atual Israel, das 3 maiores religiões ocidentais, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E eu coloquei em ordem alfabética, né? Porque o tema é polêmico. E também, aqui para o pessoal da nossa região, do Alto Taquari, para eles terem um comparativo de tamanho, de localização geográfica, tudo, eu fiz uma planilha
Porque o homem não reconhece o que não conhece. Então, falar faixa de Gaza, e fica ao léu assim, o que é a faixa de Gaza? Israel, nós temos mais notícias sobre Israel do que da faixa de Gaza. Mas mesmo assim, as pessoas, você pergunta assim, qual é o tamanho de Israel? Não sei. Eu perguntei para um muçulmano, qual é o tamanho de Gaza, da faixa de Gaza? É faixa de Gaza por quê? Porque lá tem uma cidade chamada Gaza, né? E toda aquela província é em forma de faixa, né? Em forma de tira. Então é faixa de Gaza. Aí ele disse, eu não sei nem o porquê do nome de Gaza. Aí eu vi o quanto há de desinformação quanto a essas coisas. Então, num primeiro momento, eu queria relatar, fazer algumas comparações aqui, para que os nossos telespectadores tivessem uma noção mote, uma estimativa mais aproximada do que são os dois territórios e das populações que lá habitam. Então, eu, novamente por ordem alfabética, faixa de Gaza, FDG, começa antes de I, de Israel, né? Então, primeiro eu falaria da faixa de Gaza, que é o seguinte: a cidade de Gaza foi fundada 6.000 anos antes de Cristo. E o nome Gaza, em árabe, significa poderoso, o forte, o violento. Já começa aí o nome, né? E em contraposição, Israel significa o povo que luta por Deus, o povo que luta com Deus. Então, tudo vem, até no nome, nessa concepção, já vem por conflito. Até nas letras alfabéticas, porque o I e o J vem um após o outro. Talvez também os que criaram uma outra letra intermediária entre o I e o J, né? Que é entre o islamismo e o judaísmo, né? Pode ser, vai saber. Então, mas a faixa de Gaza é o seguinte, são 41 quilômetros de comprimento por 8 quilômetros apenas de largura na média. 75% da faixa de Gaza, ela tem em torno de 6 quilômetros. E 25% ela tem em torno de 12 quilômetros, o que dá 41 por 8. Agora, 8 quilômetros eu medi de carro, me prontifiquei a fazer tudo isso, dado o trevo de Arroio do Meio, até pouco além do trevo da rodoviária de Lajeado. Dá para fazer em 1h30 a pé. Então, da costa com o mar Mediterrâneo até a fronteira com Israel, a pé, se faz em 1h30. De carro se faz em alguns minutos. Porque é do trevo de acesso a Arroio do Meio até uns 500, 600 metros após o viaduto da rodoviária de Lajeado. Isso são 8 quilômetros. Já 41 quilômetros são o trevo de acesso de Bom Retiro do Sul, pela BR-386, até aproximadamente o trevo de acesso a Marques e Souza, na BR-386. Isso é Gaza. E ali vivem mais de 1.816.000 pessoas. É muita pessoa. Eles têm uma densidade demográfica lá, só para se ter uma ideia da densidade demográfica de Lajeado, são 790 habitantes por quilômetro quadrado. Isso que Lajeado está bem povoada, né? Porque são só 90 quilômetros quadrados. Gaza são 365, dá um pouco mais de 3 Lajeados. E Porto Alegre tem 2.500 habitantes por quilômetro quadrado de densidade demográfica. Gaza tem mais de 5.000. É uma densidade demográfica igual à do Rio de Janeiro e perto da de São Paulo. Então, uma faixinha de terra de Bom Retiro até Marques de Souza, e não chega nem até Cruzeiro do Sul, do trevo de Arroio do Meio, até o viaduto de Lajeado, da rodoviária. É isso que é a tal de faixa de Gaza. Então, o pessoal vive ali em condições meio difíceis mesmo. E o PIB no Rio de Janeiro,
que a densidade demográfica é praticamente igual. Com todas as favelas e tudo mais que existe no Rio de Janeiro, a densidade demográfica é semelhante, muda muito pouco. É de 16 mil dólares. O PIB de Porto Alegre, que tem a metade da densidade demográfica, é de 14 mil dólares. O PIB em Gaza é de 6 mil dólares. Então, e isso que ainda há muita disparidade lá, que também, como em qualquer lugar, há ricos. Então, imagina quantos pobres ganham por ano. Existe mais pobres que ricos, acho que lá. Mais pobres que ricos, muito mais pobres que ricos. Então, tá. Uma outra coisa sobre Gaza, daí nós vamos um pouco mais a Israel. Já podemos ir diretamente também. Israel é 75 vezes maior que Gaza. Aí o telespectador vai dizer assim, nossa, é enorme. Não, é que Gaza é muito pequeno. Israel tem 27 mil quilômetros quadrados, o que dá um pouco mais, uns 20% a mais, do que o nosso Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari juntos. O Rio Grande do Sul é 11 vezes maior que Israel. E também, aí você pensa assim, poxa, mas naquela região pequena, quase 2 milhões de habitantes, que é a faixa de Gaza, em Israel 75 vezes maior e tal, mas é o Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari juntos apenas. E vivem 8 milhões de pessoas. O Rio Grande do Sul é 11 vezes maior que Israel. Não o Brasil, o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. Se o Rio Grande do Sul tivesse a mesma densidade demográfica de Israel, teríamos aqui, vivendo em nosso estado, 96 milhões de pessoas. Né? Então esses dados eu acho que são interessantes para o telespectador, porque daí ele consegue ter uma visão mais clara de como essas coisas funcionam, de como o pessoal vive lá. E claro, contra Gaza, o Rio Grande do Sul é 813 vezes maior. É 11 vezes maior que Israel. Cabem 11 Israel no Rio Grande do Sul. Muito bem. O PIB per capita em Israel é de 36 mil dólares. Então eles têm uma vida bem melhor lá. Também porque devem ter trabalhado para isso. Não que em Gaza não se trabalhe para isso, mas... enfim... nada vem de graça também. Claro, né? Que não, até porque Israel é um estado altamente produtivo em todas as áreas, desde a tecnologia, na agricultura, em todos. E tudo. Então, tem fábricas da Microsoft lá, então gera bastante renda. E para terminar, então, essa primeira parte, assim, o Rio Grande do Sul, a densidade demográfica é de 40 pessoas por quilômetro quadrado. Por isso que se tivesse 11 Israéis aqui, seriam 96 milhões de pessoas. Eu faço a seguinte pergunta, Luciana. Se tu for avaliar em termos de índice populacional, eles vivem muito bem até. Porque eu fico imaginando nós gaúchos com essa população existente, quantas guerras nós não teríamos? Aqui, dentro desse contexto que tu me colocou, esse estudo geopolítico, né, principalmente antropológico de dados, nos faz ver que, na verdade, eles vivem muito bem pelo número de pessoas que tem e pelo conflito existente. Isso eu já cheguei à conclusão quase que racional disso aí. Sim, até vivem muito bem. Até vivem muito bem. Muito bem. E veja bem... O tamanho dos terrenos, das áreas e das populações... É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Se tu for avaliar a nível de Estado, né, porque o Estado de Israel, né, fundado a partir de 1947 para cá, ele já tinha uma pré-ajuda ainda de várias instituições para se criar um Estado modelo e a partir daí fazer um Estado que representa até hoje com uma potência... Principalmente Theodor Herzl, né, que
que foi o fundamentador do político do sionismo, né? Foi que deu início ao Estado de Israel, e aí foi, quer dizer, deu origem do que seria o sionismo, que seria o Estado de Israel. Daí tu vê todos esses conflitos ideológicos com uma massa populacional tão grande, que é a massa agora árabe, né? Junto com a massa populacional de israelenses, a gente vê que apesar das críticas de ambos os lados, eles conseguem viver harmonicamente, porque eu não consigo ver o nosso Estado com quase 100 milhões de com pessoas. quase 100 milhões de pessoas. E outra coisa, outra característica fundamental, Luciano, se tu não concorda comigo, aqui nós temos uma respeitabilidade de religião. Tu tem a tua religião, tem a minha religião, cada um segue. Laico, e nós não temos uma imposição tão forte quanto é o Estado de Israel, quanto é o Estado da Palestina. Sim. Então hoje nós temos o Hamas, que tem uma doutrina, pelo menos se aproxima do lado islâmico, até, não vou dizer tão ortodoxo, mas o pano de fundo é o Estado Islâmico, né, como fundamento inicial. O Hamas. Daí tu começa a ver, como é que eles conseguem viver tão bem com tanta gente em tanto tempo, né? Hoje eu começo a fazer essa análise. Então, mesmo a grosso modo, Luciano, se tu for avaliar, vivem bem. Sim. Dentro desses dados que tu me disse, tudo bem. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a violência entre ambos, tu não acha às vezes muito principalmente nesse último momento que aconteceu, quando os israelenses mataram aqueles 3 jovens. Perdão, quando os palestinos mataram os 3 jovens, e depois os israelenses, pegou um rapaz palestino e também mataram, inclusive esse jovem palestino que foi morto, o cara que fez o grupo de crentes israelenses está preso, né? Por que existe isso na tua visão, assim, essa animosidade assim tão radical entre eles, assim, no teu modo de ver? Por que existe isso, assim? Será que é um fundo religioso, fundo econômico? Acho que são vários. Acho que é político, econômico e principalmente religioso. Principalmente religioso. Porque a cidade de Jerusalém, ela é tanto para cristãos quanto para israelenses e muçulmanos, ela é uma terra santa, né? Sobre as estruturas que sobraram do Templo de Salomão, porque os muçulmanos viveram nessa região do século 7 até o século 20, eles ergueram a mesquita de Al-Aqsa, né? E é uma coisa que os judeus não aceitam. Eles convivem em Jerusalém como se tivesse um grande pai os vigiando, então eles se comportam, né? Ou um grande policial, mas não aceitam. E essa mesquita fica a apenas algumas dezenas de metros do Muro das Lamentações. Entendeu? Então, a Palestina sempre foi um território de conflitos. Sempre foi um território que teve o interesse por sobre de impérios. Foi o Império Assírio que dominou a Palestina durante muito tempo. Antes deles foram os antigos egípcios. Depois veio Alexandre o Grande. Aí vieram os romanos, os árabes e assim por diante. E também porque a Palestina, que hoje é Israel, porque as pessoas confundem, mas o que é Palestina e o que é Israel? Não, o território que antes se chamava de Palestina, agora se chama Israel, né? E inclusive na época de Marco Polo, a Rota da Seda passava por ali, porque é o Oriente Médio, mas poderia ser chamado de Terras Médias, porque essas terras elas ficam entre a Europa, a Ásia e a África. Então um império que quer se proteger da ofensiva de um outro, antever a ofensiva, vai tentar ocupar qual a região? A região do meio. Entendeu? Compreensível. E assim os egípcios ocuparam para se defender dos asiáticos e dos europeus. Teve uma época que os asiáticos ocuparam, defendendo-se dos egípcios e dos europeus. E teve épocas que os europeus ocupavam, inclusive durante as cruzadas.
E até é interessante que durante as cruzadas foi a época que Marco Polo fez a primeira viagem, né, que foi em 1260. Então, entre a 7ª e a 8ª cruzada, Marco Polo abriu o caminho por ali e se dirigiu às Índias e a China, a Rota das Sedas, né? Justamente na época das cruzadas. E toda aquela região do Oriente Médio floresceu muito durante vários séculos, porque ali passavam as pessoas, os mercadores. E depois, com a construção da Grande Muralha da China, que evitou que as pessoas do oeste fossem para o leste, deu-se a interrupção desse comércio, que passava ali pela Turquia, daí vinha pela Palestina, passava pelo Irã, Iraque ali e tal, e ia embora para o Azerbaijão, Tadjiquistão, alguma coisa assim, e Índia de um lado e China do outro. Muito bem. E isso gerou também as grandes navegações, porque com a existência da Muralha da China não dava mais para fazer por terra a viagem. E no frigir dos ovos aconteceu o Tratado de Tordesilhas, que Tordesilhas é uma cidade onde espanhóis e portugueses assinaram o tratado. Cristóvão Colombo chegou em 1492, ali perto da República Dominicana, aquela região ali. E o Tratado de Tordesilhas, eu não estou bem lembrado quando foi assinado, mas obviamente foi antes de 1500, entre esses dois, entre 1492 e 1500. Se você observar o Tratado de Tordesilhas, e você observar onde Cristóvão Colombo atracou, é exatamente a faixa por onde passa Tordesilhas. E se sabia que as terras ao norte estavam mais além da República Dominicana. E que ao sul não se sabia que tipo de terra existiria, mas que todas as terras, a partir daquele ponto geográfico, a oeste seriam da Espanha. Sim. E daí Portugal veio e desceu um pouco e chegou no Nordeste. Chegou na Bahia. E daí se descobriu-se o Brasil. Exatamente. E depois o Brasil ficou mais ou menos, ele era metade do que ele é hoje. Aí depois, com os bandeirantes e tudo mais, com esses movimentos, Portugal foi tomando conta de territórios cada vez maiores e tal, e se configurou o Brasil como a gente o conhece hoje. E até porque a Espanha não conseguia, era muito grande, imagina, da Argentina, passa por toda Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, toda a América Central, e grande parte o México era enorme, o Texas, Califórnia, tudo fazia parte do México. Tudo. E todo esse paradigma que tu fez com relação ao Tratado de Tordesilhas, tu acha que ali já existiu, se tu vê se foi 1300 ou 1400 foi feito o Pacto de Tordesilhas, te imagina, naquele momento já existiam as cruzadas e já estavam no apogeu o Oriente Médio e Jerusalém. Sim. Quer dizer, os conflitos já pré-existiam. As cruzadas são de 1096 até meados de 1300. E todos lutavam ainda pela aquilo que eu tentei dizer para o professor uma vez passada, que no meu entendimento segue-se hoje as guerras das cruzadas, mas de uma outra ótica. Sim. Todos querem aquele ponto santo. Sim. Porque o ponto santo tem uma função geopolítica fundamental no Oriente Médio. Sim, sim. Né? E aí sim. A gente vê muito aquela questão... central, né? É o central, é o eixo do petróleo. É o umbigo ali. É o umbigo espiritual e eu acho que seria as sentinelas do petróleo. E aí vem uma coisa que eu sempre, quando dá esses grandes conflitos de Gaza, a gente vê sempre dois paradigmas nesses grandes conflitos, principalmente de Israel, né? A busca incessante pela paz. A gente quer a paz imediata. E nisso aí, Luciano, tu viu como o tempo já passou? Sim. Nós vamos falar isso sobre a questão da possibilidade da paz
no nosso próximo programa. Eu vou estar te aguardando aqui para nós conversarmos sobre qual é o instrumento de paz que nós podemos ver e o que nós podemos fazer, pelo menos para ter uma visão mais crítica desse conflito. Tá ok. Até o nosso programa, não esquecendo, se você quiser fazer uma viagem, Caminhos Agência de Turismo, que fica na rua perto do Alberto Torres, é uma excelente empresa que pode fazer os seus congressos, pode fazer suas viagens profissionais. Fale com a Danúzia que certamente você vai fazer um bom preço, uma boa passagem para vocês. Até o nosso próximo programa.